E agora o povo, nós, agora, segundo ano, estamos aqui prestes a tomar Jericó. Nós estamos bem aqui, ó, olhando aqui para Jericó, desse lado do Jordão, e Jericó do outro lado. E legal é que aqui entra em cena um dos maiores personagens assim, da Bíblia, né? Um cara estratégico, um cara que Deus usou tremendamente, que foi um cara chamado Josué. Josué é um cara substituto de Moisés, né? Um cara que veio, Moisés agora morre, e Josué passa a assumir o comando da nação, e é ele quem coordena, né? Quem vai alinhavar a conquista da terra de Canaã. Ele é um cara fundamental. E Deus agora, ele está com o povo ali, e Deus agora, ele parece que repete aquele milagre que ele fez lá no Mar Vermelho. Da mesma forma que o povo passou a pé seco no Mar Vermelho, de maneira similar a essa, Deus faz com que as águas do Jordão parassem, e todo o povo passasse a pé seco. Deus já estava mostrando ali para o povo o seguinte: olha, eu estou com vocês, eu estou à frente, eu vou, né, abençoar a vida de vocês, vejam os meus milagres, vocês não estão sozinhos. E Deus, ele chega ali e dá as instruções: Josué, olha, durante 6 dias você vai rodear com o povo, mas dessa vez o povo não vai falar. O povo vai ficar calado, só no 7º dia que vocês vão chegar lá e vão bradar de vitória, e foi assim que aconteceu. Deus já estava ressabiado com o povo, né? Se deixasse o povo falar, com certeza podia dar ruim de novo, esperar mais uma geração, e Deus então orientou o povo dessa forma, e o povo não perdeu, mas invadiu Jericó e conquistou. Esse, na verdade, é o Rio Jordão, né? Alguns pontos do Rio Jordão são pontos assim mais rasos, outros são mais fortes, depende muito da época do ano. Tem épocas do ano que o rio está mais, né, está com uma corrida mais forte de água aí, fica mais perigoso, mas Deus para agora aqui as águas do Jordão para que o povo passasse. Então entra em cena um dos personagens de Josué, ele foi escravo do Egito, foi um dos 12 espias, era um dos auxiliares ali de Moisés, direto, e agora ele passa a ser o sucessor de Moisés, ali indo na conquista da terra de Canaã. Ele, Josué, lidera as vitórias e conquistas de Canaã, de Israel na terra de Canaã. E ele também distribui a terra. Foi um período próspero, foi um período bravo, foi um período de crescimento, foi um período de expansão. E Deus, ele é tão bom que eu imagino que Josué parasse e olhasse: cara, como é que eu vou fazer agora? Né? Moisés era o cara, né? Moisés estava assim com o pai, né? O cara resplandecia a glória de Deus, agora eu vou entrar nessa furada para levar o povo. E Deus chama Josué e vai falar o seguinte: Josué, não temas. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Né? Então, somente, medite nessa palavra de dia e de noite, para que você cumpra aquilo que está escrito na palavra. E se você fizer isso, tudo que você fizer será bem sucedido. Josué, ninguém te poderá resistir. Josué, todo lugar que chegar a planta dos seus pés será teu. Deus enchendo Josué de ânimo: não tema, você vai prevalecer. E Deus honra a fé daquele cara, que Josué agora, ele liderando o povo, avança a conquista da terra de Canaã. E eu quero trazer para você o mesmo versículo que eu trouxe para a gente aqui, ou seja, que Deus trouxe para Moisés lá atrás, lá no livro de Êxodo, a mesma promessa. Diz assim: darei nas tuas mãos os moradores, Deus falando ao povo de Israel sobre o pessoal da terra de Canaã. Darei nas tuas mãos os moradores da terra de Canaã, para que os lanceis fora diante de ti. E Deus recomenda ao povo: não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso vos será por cilado. E Josué foi um cara que cumpriu exatamente aquilo que Deus fez, né? Assim, Josué tomou toda essa terra conforme a tudo que o Senhor tinha lhe dito. E Josué deu em herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões, segundo as suas tribos. Josué fez aquilo que Deus falou para ele fazer. E, na verdade, quando a gente faz aquilo que Deus fala para a gente, é certo que a gente vai se dar bem, prosperar, dar certo, ter sucesso na nossa jornada, como foi muito bem falado aqui agora pelo meu irmão. Então,
todo o nosso mapa aqui, faz assim para esse mapa assim. Isso, ó, dá até logo para ele, porque a gente agora vai começar a trabalhar com aquele pedaço de, né, o quadradinho ali, e o nosso mapa, que foi feito com tanto carinho, que nós fizemos juntos, né, pintamos juntos, e nos serviu tanto, agora a gente vai trabalhar com ele numa visão mais ampla, e é isso que você tem na sua Bíblia. Josué, ao final da sua jornada, ele divide as tribos, ou seja, e você tem aqui a divisão das tribos de Israel. Esse quadrado é aquele ali. Cada um no seu quadrado, né? Israel agora está aqui no quadrado dele, e eles estão aqui com as divisões das tribos. Aí, olha, eu chamo a tua atenção o seguinte: quantos são os filhos de Jacó? 12. E aqui eu tenho a relação desses caras, dos nomes desses caras aqui. Né? Todos os 12 filhos. São esses caras que receberam as tribos? Ou, perdão, eles são chefes de tribo? E aí? Sim ou não? Por quê? Então, vamos lá. Todos os filhos de Jacó, ou quase todos, né? Não todos, eles estão representados por uma tribo. Exceto José, não tem tribo de José. E Levi também não tem tribo de Levi. Por quê? Levi foi separado, não entrou na divisão da terra. Foi separado para o trabalho no tabernáculo. Eram os levitas. Eles acampavam ali no tabernáculo, moravam por ali, né? E José também não recebeu terra. Ora, pastor, se Levi não tem terra, e também José não tem, quem é que tomou posse aqui? Quem são os outros dois caras? Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Eles foram honrados, agora por Josué, né? Que dá 2 porções, ou seja, eles têm porção de terra ali, então eles compõem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, na verdade, elas são compostas pelos 10 filhos de Jacó, né, os representantes, e depois pelos 2 filhos de José. Aí, o livro de Josué, o que ele vai falar para a gente? O que diz o livro de Deuteronômio para a gente? Repetição da... É isso aí. O que diz o livro de Êxodo para a gente? O livro de Josué ele vai falar para a gente das vitórias e das conquistas do povo de Israel na terra de Canaã. É o que esse livro vai trazer para a gente. Como fruto da obediência, como fruto de Josué ter ouvido aquilo que Deus havia dito a ele e a direção que Deus colocou para ele. É um livro que vai mostrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. As promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, ao próprio Josué. A gente vê nesse livro a fidelidade do Senhor, como Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E mostra, obviamente, as intervenções divinas indo à frente do povo. Por exemplo, Josué, com uma palavra, fez com que o sol parasse. Né? Se anoitecesse, eles iam perder a guerra. E Josué, então, com uma palavra, Deus honrou. Então, a gente vê a intervenção do Senhor na vida ali daquele povo, no livro de Josué. Josué envelhece, não conquista toda a terra. Isso a gente pode ver em Josué capítulo 3. E, por conta disso, ele distribui a terra, né, através de sorteio, dando aos israelitas agora uma nova identidade geográfica. Até agora, o povo israelita era um povo nômade. Vivia perambulando para lá e para cá, né? Sair daqui, agora pá, o acampamento levanta, o acampamento... Eles estavam vivendo assim. E nesse livro a gente começa a ver uma identidade geográfica. O povo, e no final da sua vida, ele exorta o povo a não se desviar de Deus. Ele fala, continue com Deus, porque vocês serão abençoados. Deus vai honrar a fé de vocês. Deus vai os ajudar na conquista. Tá? Mas, se todavia vos parecer mal isso, sirvam os seus deuses. Né? Ele não foi radical, olha, tem que servir. Não, olha, se a você não for agradável servir ao Senhor, vá servir aos seus deuses. Eu e minha família, porém, serviremos ao Senhor. E aí, Josué traz um exemplo para a gente aqui, e ele orienta o povo a conquistar, a continuar a conquista daquela terra.
Eu quero terminar falando desse livro com vocês, lembrando do versículo 45 do capítulo 21, que diz o seguinte: nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga assim, tudo se cumpriu. Tudo que Deus falou para Josué se cumpriu. A gente vê a fidelidade de Deus e como Deus é fiel quando Ele fala uma coisa para a gente, se a gente entra naquela palavra, como Deus é fiel em cumprir a sua promessa a nós. E aí, depois disso, Josué morre, obviamente, e não existe um líder que agora abraça toda a nação, e cada tribo agora tem uma liderança. A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, né, e a tribo de Manassés, todas as tribos, cada uma. E cada tribo agora fica responsável por dar continuidade à sua conquista. Mas isso não acontece. O povo se acomoda, o povo sai completamente daquilo que Deus falou, e o resultado, fracasso, derrota e opressão. Satisfeita com o território que eles já haviam conquistado, as tribos se acomodaram. E não completaram a terra, consequentemente, deixaram de fazer aquilo que Deus lhes falou. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Israel, estão lembrados que eu falei assim, que Deus falou, Josué, não deixe esses caras habitarem na tua terra. Agora, no período dos juízes, Israel sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou. Fez dos caras escravos. E daqui a pouco começaram a se envolver, e os caras já não eram mais escravos, e os caras começaram a habitar no meio do povo, e as coisas começaram a ficar ruins para o lado do povo de Israel. Já lemos esse versículo hoje, vou ler de novo. Versículo, promessa de Deus lá para Moisés. Darei nas tuas mãos os moradores da terra para que façam o que com eles? Joguem fora. Não farás o quê? Aliança com eles. Nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso vos será por selado. Você sabe o que Josué fez? Cumpriu exatamente isso. Sabe que o povo agora no período dos juízes fazem? Habitando, pois, isso aqui período dos juízes, os filhos de Israel no meio de Canaã, tomaram as suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor. Quer dizer, em vez do povo expulsar, o povo agora, no primeiro momento, escravizou, depois casou, depois agora começou a praticar idolatria, começou a adorar os deuses dos cananeus, e, consequentemente, fizeram o que era mal, porque se desviaram da palavra de Deus, e por conta disso, somente por conta disso, eles começaram a definhar. Quer dizer, se quando eu estava fortalecido, estou nesse pedaço de terra aqui, eu expulsei os meus inimigos daqui, fiquei sozinho nesse tablado, estou forte, está todo mundo olhando para mim, querendo invadir o tablado. No momento que eu começo a enfraquecer, a galera começa a querer voltar de novo. Aquela terra é minha, eu vou tomar posse. E foi isso que aconteceu no livro dos Juízes, exatamente isso. Né? Esse é considerado o livro dos fracassos. Ele cobre um período que vai desde a morte de Josué até Samuel e mostra a comodidade de um povo em completar as conquistas daquilo que Deus tinha falado. Saíram daquilo que Deus propôs, saíram daquilo que Deus orientou, por consequência disso, passaram então a viver oprimidos aí pelos cananeus que queriam retomar a terra. Mas mesmo assim, com o povo se voltando, com o povo afastado, com o povo fazendo o que era mal, Deus mostra o seu favor e cuidado. Deus usa de graça com esse povo. Graça é favor e merecido. O povo não merecia a graça de Deus, mas o povo estava oprimido, aí Deus chegava e enviava um libertador. E foi assim durante todo esse período. Sansão, Gideão foi um cara que foi levantado por Deus. Então Deus enviava um libertador que livrava o povo agora daquele povo opressor, e tudo ficava, havia paz por um tempo. E esse cara, que era o cara que livrava, ele ficava na terra, ou seja, o cara que era usado por Deus como
como o libertador, ele ficava julgando naquela terra, né? Por isso o nome do livro, Juízes. Por quê? Porque eles ficavam ali julgando os assuntos, sabe, de ordem jurídica. Eles que falavam, olha, isso aqui, essa causa para fulano, essa causa para ciclano. Por isso o nome Juízes. Então, esses foram os 14 juízes aí que a gente tem na Bíblia. Algumas literaturas você vão falar assim, ó, só existem 12 juízes. Na verdade, 12 foram juízes que libertaram o povo através da guerra, né? E 2, Eli e Samuel, eles não foram apenas juízes, também foram juízes, mas no que diz respeito a julgar o povo. Mas também eram sacerdotes, né? E eram profetas ali. Eles falavam por Deus, exerciam o trabalho do templo. Então, 12 foram sacerdotes que trabalharam, 2 foram juízes e sacerdotes, que foi, na verdade, Eli e Samuel, e os outros. E olha que legal, tem mulher aqui no meio também. Desde aquela época, né, Deus já usava as nossas meninas, as bravas mulheres. A Débora é uma juíza, né, para libertar o povo aí da opressão. Então, para a gente ter uma ideia na prática, para facilitar a vida de vocês, gente, não anote isso aqui não, pelo amor de Deus. Só para você, pastor, vai cair os 14 juízes, não vai cair esse troço, não. Também eu falo assim, mas não sou nem eu que faço a prova, né? Então, de repente, bem lá da Tijuca, né? Qualquer coisa. Mas aqui, exemplifica bem para vocês aqui. Por exemplo, Débora e Baraque. Ela liberta aqui, ó, a tribo de Naftali, com Zebulon, da opressão do povo cananeu. Né? Sansão, aquele povo do mar que a gente falou, dos filisteus. Sansão é usado para combater aquele povo. Gideão, os midianitas. Estão lembrados de Gideão? Gideão é aquele cara que estava lá, os midianitas estavam oprimindo o povo. Eu acho que está em Juízes, capítulo 6. Né? O povo estava sendo oprimido pelos midianitas. Né? E Gideão estava lá no lagar, né? Ali escondidinho e tal, porque os midianitas, os caras podiam vir a qualquer hora, saquear. Né? E Deus, então, cara, vamos embora. Não, Senhor, eu não posso. Não, mas é você mesmo que eu quero, né? Deus chama Gideão, ele começa, não, mas da minha casa eu sou o menor, a minha casa é menor, eu sou a menor, e Deus então chama, é você que eu quero, é com você que eu quero trabalhar, mostrando que Deus capacita aqueles que Ele chama. Né? Deus, na verdade, aqueles que têm um chamado de Deus, e todos nós temos um chamado de Deus, nós somos capacitados pelo Senhor, é Deus quem nos capacita. Tá? E a gente tem esses exemplos. Então, o livro de Ruth, ele vai o livro de Juízes, ele vai falar para a gente desse período de declínio, um período de fracasso, um período de opressão, um período que desagradou o coração de Deus, um período de infidelidade, mas que mesmo assim, Deus não abandonou aquele povo. Percebam que o caráter de Deus, né? Você percebe que o caráter de Deus, ainda que a gente se torne as costas para Ele, Deus continua nos amando. Ainda no Antigo Testamento, a gente vê um Deus que é amor, um Deus que quer se aproximar do homem, e ainda que o homem, de repente, vire as costas para Ele, Deus ele tem todo o interesse em abraçar esse homem e livrar esse homem, ainda que esse cara muitas vezes não mereça. A gente está vendo a graça, o favor de Deus ali, em função da vida daquelas pessoas das tribos, né? E depois a gente vê eu vou fechar com o livro de Ruth hoje, né? E a gente vê o próximo livro dos livros históricos, é o livro de Ruth. E esse é um livro bastante interessante, é um livro bacana, um livro legal. E o que aconteceu? Mais uma vez, a gente tem um relato de fome nessa região, e Belém ficava bem aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. E Moabe, aqui, ó. Moabe foi um local que Deus nunca orientou, Deus preservou esse lugar aqui, ó. Aqui não fazia parte das terras, Deus não queria guerra com esse pessoal, mas eles oprimiam mesmo assim. Tá? E Ruth, agora ela sai daqui porque houve realmente uma dificuldade na sua terra e vem para cá, com seu esposo e com seus 2 filhos. Chegam nessa terra, na terra de Moabe, e a Bíblia vai dizer o seguinte para a gente, que essa família agora, os filhos de Ruth,
se casaram com duas mulheres, uma chamada Ruth, outra chamada Orfa, não é isso? É isso mesmo? É isso mesmo. Ruth e Orfa. Eles se casaram ali, só que, com o passar do tempo, o marido de Ruth morreu, ficou os 2 filhos e as 2 noras. E daqui a pouco os filhos morreram, ficaram as 2 noras. E Ruth, então, olha para as 2 noras e fala o seguinte: pô, eu já sou uma pessoa idosa, não sou aqui dessa terra, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para Belém, ficar com a minha família e vou liberar vocês, mulheres, para que vocês se casem de novo. Uma delas, a tal da Orfa, ela olha para Ruth, já né? Já estava só esperando essa liberação e vai viver a vida, mas Ruth não. Ruth chega para Noemi e fala o seguinte: Noemi, olha, não me peça para te deixar. Pô, onde quer que você for, eu vou estar contigo. Onde você pousar, eu vou pousar contigo. Onde você morrer, eu vou morrer contigo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Não é nada que não seja a morte vai me separar de ti. Daí a gente vê, isso foi junto com naquele período dos juízes, e a gente vê o contraste que existe, ou seja, na fidelidade. E Deus abençoa Ruth tremendamente. E qual o exemplo que a gente tira disso? A fidelidade do homem para o homem, a lealdade do homem para o homem, promove a bênção de Deus na minha vida. Ruth era uma mulher que era de uma outra terra, era uma moabita, e agora ela vem para a terra de Noemi, conhece um cara chamado Boaz, que era o melhor partido da cidade, o cara mais rico. Ela se casa, tem um casamento abençoadíssimo, né? E melhor, ela entra na genealogia de Jesus, porque ela passa a ser bisavó de Davi. Então, mulher, cara, Deus abençoou tanto a mulher, porque ela era uma pessoa de um outro povo, né, de um povo estranho, que mostra para a gente que Deus, Ele não é um Deus que está voltado apenas para o povo de Israel. Deus tem interesse em alcançar outros povos. A gente vai ver isso falando sobre Jonas, né? Deus tem todo o interesse em alcançar outras nações, outros povos. Deus não está limitado a um povo, esse é o meu povo, o resto é o resto. Não. O povo de Deus é aquele povo que abre o seu coração e fala: Senhor, eu estou aqui. Né? Então, esse livro vai evidenciar o contraste que existia, ou seja, de infidelidade no livro dos Juízes. Fala, obviamente, de fidelidade e amor incondicional. Mostra para a gente a importância do testemunho pessoal da nossa vida, ou seja, por que Ruth se predispôs a ir a servir? Porque Noemi foi alguém que sempre deu um testemunho. Noemi foi alguém que era uma referência para ela. E ela mostra isso que eu falei com vocês, a fidelidade e a lealdade de Deus, estimulada pela fidelidade e lealdade entre as pessoas. Aí eu falei com vocês do casamento de Ruth, da genealogia de Cristo, e na próxima aula a gente continua já entrando na monarquia de Israel, tá bom? Um beijo no coração aí.